Vamos lá, nós estamos aqui para ouvir a opinião do, meu Deus do pastor céu. Josué. Vamos lá, gente. A minha opinião é o seguinte, vamos lá. Nós temos uma maneira da gente poder enxergar isso. Ou a gente enxerga isso de uma visão humana. A maior briga de Jesus com os religiosos e as divergências que tinha com os discípulos e o povo era por questão de visão. Porque a visão de Jesus é uma visão celestial, uma visão vinda do alto. A visão do povo era uma visão humana, uma visão natural. A visão dos romanos era uma visão política, e a visão dos religiosos era uma visão política e religiosa ao mesmo tempo. Então, as divergências que haviam sobre a questão do ministério de Jesus envolvia essa perspectiva. Dentro da religião, cada uma, né, tinha lá suas opiniões, tinha os saduceus, os fariseus e outros lá, né, segmento religioso lá que se dividia entre eles. Então era a opinião de todo mundo. Mas, na verdade, nós temos que ver o seguinte, que a opinião, e não é questão só de opinião, mas a questão do ponto de vista e da verdade que sempre prevaleceu e sempre tem que prevalecer, é a que vem do alto, a de Jesus. Porque o povo até então, os discípulos, eles ficavam na visão humana, e quando Jesus morreu na cruz, eles se esconderam, porque eles não entenderam o propósito divino. Os sacerdotes lá, né, a Caifás, os outros lá, que estavam na liderança lá da época, lá, Anás, Caifás, aquele povo lá, eles acharam que prevaleceram contra Jesus, contra o movimento do ministério de Jesus, quando Jesus morreu na cruz. Os romanos, eles acharam que tinha resolvido o problema do alvoroço que estava soltando Barrabás. Barrabás achou que ele tinha sido um sortudo na vida, que tinha sido privilegiado por ter deixado de morrer na cruz. Então, mas na verdade nós vemos que o propósito maior e a visão mais clara de toda é de Deus. Então, mediante isso tudo, mediante todas essas opiniões e visões né, e que todos deram aqui, todos têm, cada um tem seu ponto de vista, nós temos que sempre buscar a visão de Deus. A opinião, não é a opinião, vou dizer que Deus não dá opinião, mas a verdade absoluta vindo de Deus. E eu, humanamente falando, fraco que eu sou, pecador que eu sou, mas que pela misericórdia de Deus, eu tenho pedido a Deus uma visão, para Deus me mostrar, como poderia ter uma visão além de tudo, né? Uma visão que eu digo assim, como na época do profeta Elias, que o povo estava duvidoso entre Baal e Deus, Jeová, e Elias foi lá, subiu no Monte Carmelo e perguntou: vocês estão comigo ou vocês estão com Baal? O povo ficou calado, por quê? Eram muitas vozes, eram muitas pessoas, muitas opiniões, e chegou um ponto que ninguém sabia o que fazer, até que veio fogo do céu, e ali tirou toda a dúvida. E o povo, depois do sacrifício, começaram a gritar: só o Senhor é Deus. Então, eu creio o seguinte, que há uma mensagem de Deus por esses dias. E a mensagem de Deus por esses dias, na minha opinião, humilde opinião, é que há um grande avivamento de Deus vindo para esses últimos dias. Há uma necessidade de Deus preparar a igreja para esse avivamento. E nós aprendemos com Jesus que para florescer uma árvore, para florescer, ele fala a respeito da semente, mas ele diz que a semente, antes de florescer, ela tem que morrer. Ela cai na terra, ela fica no mistério, ela fica oculta ali, como se estivesse morta. Mas, na verdade, Deus está trabalhando. Então, eu vejo que Deus ocultou a igreja nesse mistério desses acontecimentos, mas Deus está trabalhando, Ricardo, e está chegando o momento onde que o acontecimento não vai ser a reabertura dos templos, ainda que tem muita gente que está focando na reabertura dos templos. O grande movimento não vai ser, o avivamento não vai ser na reabertura dos templos, mas vai ser no derramar da presença do Espírito Santo por esses dias. Jesus disse que se colocar vinho novo em vaso velho, o vaso se rompe. Se colocar remendo novo numa calça, num pano velho, o remendo se rompe. Então, a necessidade de vaso novo para receber vinho novo, a necessidade de roupa nova para receber remendo novo. O que eu quero dizer com isso? Porque o que novo que Deus tem para derramar não só sobre a nação brasileira, mas sobre toda a face da terra, houve uma necessidade
necessidade de Deus provocar, permitir que acontecesse algo, que a igreja viesse como se morresse, não morreu, mas a igreja viesse se ocultar, a igreja viesse se voltar para ela mesma e ficar guardada por Deus no secreto, mas na hora que o Espírito Santo se derramar como uma chuva seródia, uma chuva temporã, e derramar, e a água do Espírito Santo descer sobre essa semente que é a igreja, que está passando por esse momento, que está oculta aos olhos dos homens, que está oculta aos olhos das autoridades, até que nós cobramos um certo respeito, que nós cobramos como eu poderia dizer a palavra, uma certa um certo reconhecimento. A igreja está oculta aos olhos dessas pessoas, como se a igreja fosse uma semente que estivesse debaixo da terra, mas Deus está trabalhando, Ricardo. Deus está renovando as forças daqueles pastores que estavam cansados, que estavam sobrecarregados, que estavam ali no ativismo da obra, estavam ali naquela luta, naquela labuta, estão renovando as suas forças. Infelizmente, no meio desse processo, algumas pessoas acabam se perdendo, sim. No meio desses processos, muitas pessoas elas se descobriram que na verdade que já estavam desviadas, que não estão desviando agora, mas já estavam desviadas, mas apenas elas conseguiam se disfarçar, elas conseguiam se iludir, porque elas frequentavam um culto, elas faziam um movimento religioso, mas na verdade elas já estavam distante de Deus, estão descobrindo isso agora. O vazio de Deus que estão sentindo agora já existia, mas é igual uma pessoa que vive debaixo de drogas e bebidas alcoólicas, de repente para de beber, para de usar droga e começa a descobrir dores, começa a descobrir muitas coisas, mas na verdade essas coisas já tinham, mas o efeito da droga disfarçava. Então eu vejo que na verdade tem muitas pessoas que estão descobrindo que estavam longe de Deus, estavam desviadas, mas estavam pregando, estavam cantando, estavam frequentando cultos, todos os dias de culto, estavam no movimento cristão, no movimento evangélico. Então havia essa necessidade de Deus parar, de Deus pausar, de Deus falar: peraí, calma, fica aí que eu estou trabalhando e no momento certo vocês vão voltar, não para os templos, mas a igreja vai invadir as comunidades, o povo de Deus vai invadir as ruas, o povo de Deus vai invadir os lugares onde estão, na Cracolândia, nos hospitais, o povo de Deus vai invadir, sabe, quando o povo de Deus voltar para dentro do templo e perceber que na verdade ali é o lugar deles, apenas se abastecer, mas na verdade é lá fora que o Espírito Santo quer que a gente haja, é lá fora que o Espírito Santo quer que a gente seja testemunha. Jesus disse: ide e pregar o evangelho. Jesus falou: fique e prega o evangelho, fique que Deus vai mandar a alma. Jesus nunca disse isso, Jesus disse: ide. 90% dos pecadores não vão à igreja, 99% dos pecadores não vão à igreja, somos nós que temos que ir até ele. Esse pensamento de missionário, esse coração missionário que a igreja precisa ressuscitar de novo. Eu creio que já está chegando a hora, igreja. Eu fico em paz, eu tenho paz no meu coração. O que eu puder fazer da minha parte, e mediante as autoridades, mediante as redes sociais, mas uma coisa que eu fico em paz, porque eu estou vendo a mão de Deus nesse período e nessa situação. Não se turbe seu coração, não apavore, fique em paz. Vai chegar um momento que nós vamos retornar, mas não para retornar para os cultos como era antigamente, mas para retornar para viver o novo que Deus tem para todos nós e para toda essa nação, para todo esse mundo, porque esse é o último avivamento que há de ser derramado sobre a face da terra, e você vai ver o grande mover de Deus em salvação de almas, em restaurações de pessoas, de curas. De Deus vai usar pessoas para ressuscitar pessoas, para tirar pessoas dos leitos de hospitais. Você vai ver o mover de Deus sobre esta nação e sobre este planeta. Isso eu creio em nome de Jesus. Amém? Amém. Tá aí.